E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos corrigir uma questão que fala sobre divisão de polinômios. Isso aí. Essa é uma atividade, um conteúdo, né, relacionado à série nono ano, tá? Então, aqui a gente vai fazer a correção de uma forma mais detalhada para você ter aí os conhecimentos, a compreensão do passo a passo, tá? De cada parte necessária para você entender as ideias envolvidas por trás desse tipo de divisão, tá bom? Vamos lá, então? Eu trouxe aqui, então, é um exercício com um enunciado bem simples. Ele só pergunta aí, qual o quociente e o resto da divisão entre x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 3 por x menos 1. Então, eu tenho aqui um dividendo e um divisor. O dividendo, acompanha aí a minha seleção, é esse cara aqui. É uma expressão algébrica formada aí por 4 termos. Então, eu tenho um polinômio. E isso aqui vai formar, então, o meu dividendo. O x menos 1 é um binômio. E esse meu binômio está me fazendo, então, o papel de divisor. Ok? No nono ano, assim como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, aqui a gente vai estar trabalhando o método das chaves. Mas você pode ter aí, durante o seu estudo, encontrado outros métodos. Ah, professor, então existem outros métodos de divisão de polinômio? Sim, mas aqui no nono ano a gente vai trabalhar somente o método das chaves, ok? Então, a primeira coisa que você faz é escrever ou montar a sua chave, né? Colocando a sua expressão do dividendo no lugar certo do dividendo e a sua expressão do divisor dentro da chave, que é o lugar do divisor. Assim como a gente já está acostumado com as divisões anteriores, onde a gente tinha o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, tá? Já fiz isso daqui, já deixei preparado para vocês, então veja bem, repetir atenciosamente, para que eu não erre nenhum expoente, nenhum sinal. Coloquei aqui no divisor o meu polinômio e coloquei o meu binômio aqui dentro da chave, ocupando o lugar correto do divisor. Bom, aí você se pergunta, professora, como eu vou iniciar essa divisão, né? O que eu devo fazer para começar? Como começar? Para quem já conhece ou já viu alguma vez a divisão envolvendo os polinômios, a gente precisa fazer uma análise. Essa análise ela tem que ser minuciosa e é por meio dessa análise que você vai ser feliz no restante da sua divisão. O que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui no meu dividendo e vou identificar qual termo tem o maior grau, né? Lembra que o grau do termo a gente olha sempre para o expoente da parte literal? Nesse caso aqui, a nossa parte literal só tem x. Logo, eu vou olhar naquele x onde eu tenho o maior expoente. No caso aqui, é esse termo aqui, ó, x ao cubo. Ele é o meu termo de maior expoente, beleza? E aqui no meu divisor, o termo de maior expoente é o x, onde o expoente dele está aqui de forma meio vergonhosa, mas o expoente dele aí é 1. Está subentendido justamente para que a gente não tenha uma expressão muito cheia, né, com muitos símbolos, se torne assim meio que uma poluição visual, tá? Então, uma vez identificado, eu vou aqui no meu rascunho, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o termo de maior grau lá, que no caso é o x3, ou x ao cubo, né? Vou colocar ele aqui, ó, x ao cubo, e vou dividir esse termo pelo termo de maior grau do meu divisor, que é o x. Aqui, galerinha, é o seguinte, eu acho que a maioria aqui já deve estar ligado que nesse momento a gente está mexendo com divisão de potências de mesma base. E a regra da potenciação me diz que nesse caso eu tenho que repetir a minha base e subtrair os meus expoentes, no caso, 3 menos 1.
Porque esse carinha aqui, esse x, o expoente dele é 1, tá? E aí, isso vai me resultar na base x, porque eu estou só repetindo a minha base, e o resultado 2, porque 3 menos 1 é 2, ok? Esse x ao quadrado, ele vai ser extremamente importante para mim nesse momento. Por quê? Porque é esse resultado aqui, x ao quadrado, que eu vou levar para o meu quociente e assim poder começar a minha divisão. Então, vou pegar o x ao quadrado e vou trazer ele para cá, ó. Eu vou trazer ele para cá, vou colocar aqui o x ao quadrado. E agora, o que a gente faz? A gente pega esse termo que acabamos de colocar no quociente e vamos multiplicar, isso aí, multiplicar com todos os termos do divisor. Então, primeiro eu vou começar com o x. Perceba que esse x que eu acabei de destacar, esse x vermelho, ele é positivo, e o x ao quadrado também é positivo. Então, mais vezes mais. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, certo? Conserva a base e soma os expoentes, porque agora eu não estou mais dividindo, eu estou multiplicando. Então, aqui, o resultado entre esses dois carinhas aqui, ó, esse x ao quadrado e esse x, me resultou em x ao cubo positivo, certo? E agora, quando o que eu vou fazer com esse resultado? Eu vou pegar esse x ao cubo positivo e vou trazer aqui para baixo do meu dividendo, só que eu troco o sinal. Em vez de usar ele positivo, eu vou usá-lo com o sinal trocado, negativo. Acho que eu já expliquei em aulas anteriores por que isso se torna negativo, né? Porque quando a gente pensa na divisão entre números, por exemplo, 4 dividido por 2, aí a gente coloca 2 no quociente, 2 vezes 2, 4. E aí a gente não faz uma subtração. Aqui também rola essa subtração, só que para ficar de forma mais simples, a gente já coloca o resultado, só que com o sinal trocado. Beleza? E aí falta fazer agora o x ao quadrado vezes o menos 1. Né? Eu tenho que pegar esse x ao quadrado e multiplicar com o menos 1. Percebe que o menos 1 é negativo, o x ao quadrado é positivo, eu vou fazer o joguinho de sinal. Menos vezes mais, menos. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Então, ia dar menos x ao quadrado. Você traz para o outro lado com o sinal trocado. Era menos x ao quadrado, você traz mais x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui. Mais x ao quadrado. Beleza? O que eu faço agora? Eu vou pegar e vou fazer a expressão de cima menos esse resultado dessa multiplicação que eu encontrei. Então, perceba que x ao cubo, certo? Esse x ao cubo aqui, ó. X ao cubo menos x ao cubo me resta 0. Eu não preciso colocar aqui para não ficar muito cheio, tá? Seria 0 aqui, mas eu não vou colocar para não ficar muito cheio. E menos 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado mais x ao quadrado, são termos semelhantes. Então, a gente pode fazer, sim, a continha entre eles. Menos 3x ao quadrado mais x ao quadrado me resulta em menos 2x ao quadrado. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, ou manda lá no Classroom, ou manda no WhatsApp, que a gente trabalha essas dúvidas, tá bom? E agora, eu não tenho mais termos semelhantes para trabalhar. Talvez você já tenha anotado nesse ponto que, ou esteja se perguntando, o que eu faço com 5x menos 3? Você só repete os bichinhos, ó, 5x menos 3. Ok? Então, aqui me deu menos 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Bom, essa expressão que nós encontramos aqui, ó, esse trinômio,
Note que o grau dele é 2, ou seja, o termo que tem x, né, o maior expoente é 2. Ele tem grau 2, o meu divisor tem grau 1. Então, nesse caso, eu continuo a fazer a divisão até encontrar como resto 0 ou até encontrar uma expressão onde o grau seja menor que o meu divisor, beleza? E agora, pessoal, a gente repete o processo. Aqui já está até destacado. Menos 2x ao quadrado é o termo de maior grau. Eu pego, então, esse termo e divido de novo pelo termo de maior grau do meu divisor. Então, fica assim, ó. Menos 2x ao quadrado, que é o meu termo de maior grau do meu resto parcial, dividido pelo termo de maior grau do meu divisor, que é o x, certo? Mais dividido com menos, menos. O coeficiente desse cara aqui é 1. Ele não aparece, mas a gente sabe que ele existe e está lá escondidinho, né? Ele é 1. Deixa eu até trocar de cor aqui, vai ficar mais fácil. No caso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a divisão, então, entre menos 2 e 1, que dá menos 2. E, de novo, eu vou trabalhar a propriedade de potenciação com o x ao quadrado e o x. X ao quadrado dividido por x conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Não preciso colocar. Então, a minha resposta foi o quê? Menos 2x. Eu vou pegar esse cara e vou colocar lá no meu quociente. Então, tá aqui, ó, menos 2x. E aí, de novo, eu vou fazer a multiplicação do menos 2x com todos os termos do meu divisor. E já vou levar lá para baixo do meu resto parcial com sinal trocado. Então, me acompanha aqui. Menos 2x vezes x, um é positivo, outro é negativo, então mais vezes menos, menos. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Deu menos 2x ao quadrado, mas eu trago para cá com o sinal trocado. Então, fica 2x ao quadrado positivo. Agora, falta eu fazer o menos 2x com o menos 1. Menos vezes menos, mais 2x vezes 1, 2x. Deu 2x positivo, então eu trago para cá sendo negativo, menos 2x. Vou só arrumar aqui para ficar bonitinho, embaixo do outro. Nesse momento, a gente faz aí a soma, né? A gente trabalha com os termos semelhantes. Menos 2x quadrado com mais 2x quadrado, 0. 5x menos 2x resulta em 3x positivo. Ok? E esse menos 3 que eu não trabalhei? Eu repito o bichinho aqui, ó. Menos 3. Bem tranquilo, né? Então, ficou assim, 3x menos 3. Essa expressão aqui, nota que o grau dele é 1 e o grau do meu divisor também é 1. Nesse caso, eu preciso continuar fazendo a minha divisão. O termo de maior grau aqui é justamente esse 3x. Então, eu vou fazer o meu processo novamente. Vou vir aqui no meu rascunho e vou fazer o termo de maior grau do meu resto parcial dividido com o termo de maior grau do meu divisor. Então, vai ficar 3x dividido por x. 3x dividido por x, aqui a gente sabe que tem o coeficiente 1, é o coeficiente mais vergonhoso da história da matemática, né? É bem tímido. E aí eu faço o trabalho como? Eu divido coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. Então, 3 dividido por 1, 3. X dividido por x vai dar 1, ok? Ou vai acontecer isso aqui por trás, ó. Se a divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes.
porque o expoente tanto do x do 3x como o do x é 1. Então, isso me resulta em 3x elevado a zero. E aí, de novo, a gente recai naquelas propriedades de potências de mesma base, né? Aliás, as propriedades de potência. Se o meu x aqui ele é diferente de zero, então significa que ele elevado a zero resulta em 1. Então, 3 vezes 1, que é 3, ok? Só estou explicando aqui para vocês o que está acontecendo e por que que no final eu vou conseguir apenas 3 como resposta. Então, esse cara aqui positivo, você pega e leva para o quociente. Você traz ele para cá, ó. Mais 3. Então, vai ser ele agora que você vai fazer a multiplicação com os termos do divisor. Ele é positivo, x é positivo, 3 vezes x, 3x. Ele deu resultado positivo, você traz para cá negativo, menos 3x. Agora, o 1 é negativo, o 3 é positivo, menos vezes mais, menos. 3 vezes 1, 3. Deu menos 3, você traz para cá mais 3. E aí, gente, é só fazer o trabalho aí, somar, né, esses termos semelhantes. Menos 3x com mais 3x dá 0. E menos 3 mais 3 também dá 0. Então, o resto disso aqui deu 0. E não tem como mais continuar. Percebe que o grau desse termo, ele é menor do que o grau do meu divisor. Logo, o que acontece aqui? Finalizei a minha divisão, beleza? O meu quociente, eu encontrei um trinômio, beleza? Eu encontrei um trinômio no meu quociente, e o meu resto deu 0. Viu a importância do rascunho aqui, ó, de fazer as divisões? Logo, pessoal, minha resposta final vai ficar assim, ó. Portanto, o quociente dessa divisão é x ao quadrado menos 2x mais 3, e o resto é o quê? É 0. Então, a gente tem uma divisão exata entre polinômios. Beleza pura? Então, era isso. Tá aqui a minha tela, se vocês quiserem printar. Isso aí foi a divisão, então, uma divisão exata. A gente sabe que pode ter o resto 0, ou pode ter uma expressão onde o grau é menor do que o divisor, aí no caso a gente para, mas é basicamente essa a ideia, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.